Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa, nos assistindo no canal Casa Igreja. Mais uma vez, a igreja pode assentar, por favor? Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, trazendo uma pequena palavra de Deus para vocês nessa noite. Deus tem falado comigo durante esses dias. Obrigado. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é sobre um amor que nos constrange. Um amor que eu digo, que eu falo, que acho que não somos merecedores desse amor. Por mais que ainda a gente tenta, por mais que a gente se esforça, a gente ainda não consegue alcançar um quarto. Eu não digo um quarto, vou falar assim, um sexto do amor de Deus que Ele tem para nós. Esse amor grandioso que nos constrange, que nos deixa totalmente pasmo. As coisas que Deus faz para nós é maravilhosa. Eu, pelo pouco tempo que eu tenho dentro da vida cristã, se eu fosse contar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, por amor que Ele tem feito por mim, daria para escrever um best-seller. Um livro de, no mínimo, 600 páginas. Por isso eu digo aos irmãos que nós devemos viver sempre debaixo desse amor do nosso Deus, debaixo do amor de Cristo. Esse amor que nos protege, nos fortalece, nos guarda. Deus é maravilhoso para conosco. Você que pensa, que acha que não tem jeito, você que está aqui na sua casa nos assistindo nessa noite, acha que para você chegou o fim. Eu vou dizer para você, meu irmão, não chegou não. Se você soubesse o amor que Deus tem para você, o amor de Deus para você, o preço que Jesus Cristo pagou por você, você entenderia que não chegou o fim ainda, que ainda há, sim, salvação para você, que ainda há jeito para a tua vida. Você que anda nos vícios das drogas, acha que chegou o fim, que aí é o fundo do poço para você, se agarre nesse amor de Deus, porque ainda não é o fim, não chegou o fim. Você pode estar dizendo assim, para você é fácil dizer que você está aí, mas eu vim da onde você está. Não provei do que você provou. Não provei de drogas ilícitas, mas eu fumei, eu bebi. E fui libertado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, há esperança sim, há jeito sim. Eu peço a você, assim que como aconteceu comigo, quando eu não era cristão, muitas das vezes eu estava ali assistindo a televisão, às vezes tinha ali um canal passando sempre um culto evangélico ali, aí eu, naquele desespero de televisão, sempre, nunca assisto, né? Por dizer assim, televisão para mim é só para dormir, só trocando de canal. Acredite se quiser, minha filha um dia estava na porta fazendo umas contas lá, ela viu assistindo televisão. Ela contou todos os canais que eu passei em menos de uma hora, foi 316 canal. E o muito que eu fiquei com eles foi cerca de 15 a 10 segundos. Ela ficou louca. Ela falou, para que você tem televisão dentro do seu quarto? Você não assiste nada? Mas enfim, ensino dessas minhas andanças aí, assistindo os programas, eu vi uma pregação, parei e essa pregação começou a mexer comigo. Não fiquei muito, não vi tudo não, mas durante aquele pedacinho que eu vi de mais ou menos 3 minutos ou 4 minutos que seja, aquilo balançou comigo, mexeu comigo, balançou com o meu coração. Eu peço a você nesse momento, que está impaciente nos assistindo, que às vezes você não é cristão, não tem essa paciência que eu não tive. Esses 3 minutinhos, eu te convido a você ouvir essa palavra. Se
Se ela não estiver te agradando, você pode mudar de canal, pode desligar, sair do canal Casa Igreja, mas eu tenho certeza que eu vou dizer para você daqui, você vai ficar incomodado. Deus vai agir no seu coração nesse momento. Deus vai transformar você nesse momento. E você vai ver que tem jeito sim. Que nem tudo está perdido. Só está perdido para aquele que não crê mesmo. Não crê em Jesus, não crê na salvação de Jesus. Para esse, infelizmente, não posso condenar nem dizer, mas a própria palavra diz que estes já em si já estão condenados. Mas, sem muita delonga, abre o livro de Deus em Êxodo 19. Êxodo 19, capítulo 16. O inimigo faz de tudo para roubar a nossa paz. O inimigo faz de tudo para brotar coisas ruins na nossa cabeça. Tenta barrar a nossa vida cristã. Mas ele não consegue, não. Ele vai ter que pelejar muito, vai ter que lutar muito. E vou te falar, não vai conseguir, não. Porque nós somos remidos, lavados no sangue do Cordeiro. E Jesus pagou o preço por nós na cruz, e não foi ele. Portanto, ele não tem direito nenhum e nem autoridade nenhuma sobre você. E diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 19, versículo 16. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpago e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um zunido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu, e como a fumaça... Perdão, voltando aqui, ó. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina, cada vez mais Moisés falava, e Deus lhe respondia por mais uma voz. Amém? Só até aí. Igreja, a Bíblia descreve a aparência de Deus tão intensa que se assemelha a um fogo ardente que tudo consome em seu caminho. A você que não é cristão e vê a gente lendo esse versículo, você acha que Deus é rígido, ele é fogo consumidor, que Deus é mau. Ele não é, não. Ele é fogo consumidor, sim. Mas Deus é justo. Aí você se pergunta, como podemos ser salvos sendo impuros? Somente pela misericórdia divina e pelo amor divino. O povo de Israel havia experimentado a presença de Deus no Monte Sinai. No encontro de Deus com Moisés, houve-se ali relâmpagos, trovoadas, terremoto. Essas coisas deixariam qualquer um com medo, com temor. E se nos encontrássemos com Deus agora? Nós nos sentiríamos constrangidos,
envergonhados, se examinasse os nossos corações. O pecado nos torna impuros e nos impede de aproximar de Deus. O pecado nos torna como se fossem mendigos, imundos, querendo se assentar à mesa do rei para participar do banquete. Irmãos, não queiram me entender mal nessa colocação que eu fiz aqui, tá certo? Que nós sabemos o porquê da vinda de Jesus. Mais para frente, essa parte será esclarecida, tá certo? Então, nós que somos cristãos sabemos que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles humildes, pobres de corações, aqueles menos favorecidos, esses, crendo em Jesus, reinarão o reino do céu. Essa colocação que eu quero dizer aqui é para você que já assistiu algum filme medieval das cruzadas, dos reis antigos da Escócia, Inglaterra, Espanha. Aquele povo, naquela época, no século XV, os mendigos não tinham acesso aos reis, não. Eles não podiam chegar nem perto de onde o rei estava. Eles eram os excluídos mesmo. Por isso, não me interprete mal nessa colocação que eu fiz, tá certo? Porque os nossos melhores esforços que nós fazemos hoje, mesmo nós somos cristãos, ainda nós nos consideramos pecadores e impuros. Nós nos sentimos contaminados pelo pecado. Portanto, a nossa única esperança é a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo para você, ainda há jeito, nem tudo está perdido, porque Jesus Cristo é o que nos purifica do nosso pecado. E nós que somos cristãos, remidos e lavados do sangue do Cordeiro, temos sempre que estar procurando buscar a presença de Deus e justificar a morte de cruz do nosso Senhor Jesus. Moisés havia recebido uma ordem de Deus para preparar o povo. Essa preparação que Moisés deveria fazer para o povo, essa santificação, era fisicamente e espiritualmente. Porque o povo não tinha acesso ao monte. O povo era limitado para chegar até o monte onde Deus mandara para Moisés. Deus havia limitado a presença do povo até o monte. Isso se deu porque quando Deus resgatou o povo lá do Egito, o povo havia perdido a sua identidade. Durante esse longo período que eles ficaram cativos ali no Egito, muitos ali passaram a adorar os deuses egípcios, deuses e ídolos egípcios. O Egito é conhecido como uma cidade de muita adoração a deuses e ídolos. Para cada coisa que existia ali dentro, tinha um ídolo ou um deus, com características diferentes. Eu, particularmente, eu até não gosto muito de assim, examinar e conhecer muito a cultura egípcia, não. Gosto mais dos romanos, né, das mitologias grega e romana, porque eu acho a cultura egípcia em relação aos deuses dele uma coisa muito macabra. Eu tive a infelicidade uma vez de estar dirigindo ali pela Cristiano Machado. Eu acho que o cidadão, acho que ele não sabia, ou se sabia, ele deve tacar a alma dele condenado, ou quis mesmo entregar a vida para o diabo. Ele colocou um logotipo no carro dele, escrito assim, presente de Anubis. Nossa, eu fiquei aterrorizado. Deus Anubis. Eu acho que vocês devem saber quem é, eu não gosto nem de mencionar. A Deus Anubis é que faz a passagem dos
dos egípcios, dos reis, lá para a salvação. Da morte, isso. Exatamente. Aí você é válido pelo aquilo que você leva de tesouro para você ter passagem para o outro mundo. Deus me livre, misericórdia nesse povo. Não gosto mesmo. Se dizem respeito à cultura egípcia, não me agrada, eu não gosto muito de querer conhecer. Apesar que a cultura grego-romana é ruim, eles adoravam muito ídolos também, mas é menos pesada do que os egípcios. Mas voltando aqui à mensagem, Deus pediu a Moisés que fizesse essa consagração para o povo, porque o povo havia adquirido para si essas culturas egípcias, acreditando que se eles adorassem a vários deuses, eles teriam várias bênçãos conforme desejariam, conforme seriam necessários. E Deus seria, pelo menos para ele, mais um Deus comum. Por isso que Deus pediu a Moisés e limitou que eles se achegassem ao monte, até o pé do monte, e que não tocassem ao monte, porque senão eles morreriam. Deus falou a Moisés que levasse o povo para que se seja santificado e lavar as suas vestes, lavar as suas roupas. Porque Deus não queria ser mais um Deus, ele queria ser o único. E através disso, ele criou os mandamentos para o povo de Israel naquela época. Para que não adorasse mais a nenhum Deus a não ser ele. Por esse motivo, dessa adoração pagã dos israelitas, é que Deus não permitia que eles se achegassem ao pé do monte e nem que tocasse. E pediu Moisés que santificasse o povo. Ele não queria ser mais um Deus comum. Deus queria ser um povo purificado de mente e coração, pronto para adorá-lo. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão atribulado, um mundo cheio de compromisso, cheio de tantos afazeres diários, que tiramos pouco tempo para adorar a Deus. Até um dia eu fiquei admirado de uma declaração que um irmão deu aqui na igreja, dizendo ele que estava lavando a vasilha ali e ouvindo um louvor, ele se pegou se falando em línguas. Eu me senti até constrangido com isso, que uma semana antes eu estava tão assim agarrado aos meus problemas, que não é do meu hábito, eu sempre levanto, oro a Deus, e lá na minha empresa a gente louva, tem o rádio da minha filha que fica tocando o dia inteiro, só louvor a Deus, ali a gente sempre assim em comunhão com Deus. E nesse dia, me parece que o rádio dela estava com problema, já tinha uns dias que ela não estava levando o rádio, e nesse dia, eu me pegando pela tarefa, eu fui trabalhar, orei, fui trabalhar, fiz tudo o que tinha que fazer, produzi, foi um dia assim, grandioso. Cheguei na minha casa e tudo, aí fui lá para o meu quartinho da bagunça, onde é que eu guardei a minha tralhas. E sentando lá, como sempre, lá eu tenho a minha Bíblia que fica lá no pé do meu móvelzinho, onde é que eu leio a palavra. Eu olhei para a Bíblia assim e falei assim, gente, eu não lembrei de Deus hoje. Em momento algum, eu não lembrei de Deus. Eu me peguei nas tarefas do dia a dia, eu não lembrei de Deus, não glorifiquei a Deus por nada, eu não cantei um louvor como tenho o hábito de cantar. Eu fiquei assim, pensativo. Falei, o que aconteceu comigo? Imediatamente eu fui ali, sentado no meu sofazinho, abri a minha palavra, fui lá, li um pouco da palavra, pedi perdão a Deus. Falei, gente, como eu pude esquecer de Deus? Mas uma coisa muito importante, eu tenho certeza que naquele dia Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu. Eu fiquei constrangido com aquilo. E quando o irmão deu aquela declaração, eu falei, comigo foi o contrário. Eu devo ter mais tempo para Deus.
Eu sempre tiro um tempo para Deus, meu irmão. Eu falo para vocês, e minha filha sabe disso, eu não assumo compromisso nos dias de culto oficial. E agora nós temos mais um culto na sexta-feira, então eu já falo com ela. Aqueles compromissos meus são todos adiados para o próximo dia. Cancelo o serviço, já cancelei serviço. Não pego, eu não gosto de nada que me atrapalha de estar aqui cultuando a Deus, de tirar esse tempo de adoração a Deus. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa. Mas será que estamos fazendo? Esse tempo que a gente está tirando para Deus, será que é o necessário? É o suficiente? Eu quero te dizer para você, meu irmão, nessa noite. Não te detenhas o teu coração no medo em relação a Deus, porque Ele não é o que você pensa o que Ele é. Ele não quer que você o adore com medo. Ele quer que você o adore por amor. Deus fez trovejar, fez aquela fumaça, fez tudo ali dentro, em cima daquele monte. Mas foi para mostrar o seu poder para aquele povo. E não foi para demonstrar medo para ele. Porque ele não quer o povo com medo dele, ele quer o povo com amor a ele. Deus deseja que sigamos a Ele com amor. E que para essa situação que criamos no nosso coração, desse medo, de servir a Deus com medo, ser anulada, nós devemos conhecer um pouco mais do amor de Deus. Deus é a fonte do nosso amor. Ele nos amou suficientemente para sacrificar o seu filho por nós. Jesus é o exemplo do amor e é o exemplo do que significa o amor. A sua vida e a sua morte definem muito bem essas coisas e devem ser consideradas suprema demonstração de amor. Para você que é cristão, o Espírito Santo é o amor de Deus na nossa vida. O amor de Deus sempre nos envolve e também o amor de Deus nos dá uma escolha e uma ação. Foi assim como Eliseu. Quando Elias chegou ali e jogou a capa sobre ele, o que Eliseu fez? Reconheceu o seu chamado, largou tudo para trás, disse que quebrou suas carroças, matou seus bois, fez ali uma grande festa e foi atender o chamado de Deus. Eliseu largou tudo para trás e seguiu em frente. E quando nós amamos a Deus, nada pode nos impedir de adorar a Ele. Devemos largar tudo para trás e seguir a nossa vida em frente. O nosso amor deve ser igual ao amor de Deus para conosco, com escolhas certas e com atitudes corretas. Porque o verdadeiro amor de Deus é que é o perfeito, que é justo e santo. Se conhecêssemos mais o amor de Deus, nós o adoraríamos Ele mais, amaríamos mais as coisas de Deus. O amor de Deus é a oferta de salvação para nossas vidas. Por isso que eu disse para você que está nesse mundo encharcado de drogas, no vício. O amor de Deus para você é a sua salvação. Não há outro caminho, não há outro jeito.
Originalmente, o povo de Israel desconhecia desse amor de Deus. Os judeus daquela época, eles desconheciam desse amor grandioso de Deus. Eles só reconheceram essa oferta extremamente de Deus pelo amor com eles, foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou por eles. Mas mesmo assim, alguns ainda não acreditavam na morte e ressurreição de Cristo. Nem todos acreditavam que Cristo foi oferecido para morrer por nós, pelos nossos pecados. Porque muitos acreditam que morrer é uma derrota, né? Morreu, acabou. Um povo judeu, não sei se é os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que Cristo havia morrido e ressuscitado. Por isso, nem todos acreditavam na morte de Jesus Cristo. E para muitos ainda, parece que a morte de Jesus Cristo é uma tolice. Jesus veio ao mundo como humilde e pobre. Presta bem atenção, irmão. Humilde e pobre servo. Ele ofereceu o seu reino para aquele que nele crê. Um servo humilde. Está vendo que eu pedi para vocês não me interpretar mal naquela colocação que eu fiz? Ele ofereceu o seu reino para aquele que tem fé nele e não aos que fazem todos os tipos de boa ação para tentar alcançar a salvação. Porque não adianta você ser bom, faz as doações ali, leva ali uma cesta básica para uma pessoa que está necessitada. Leva ali uma palavra de consolo para aquela pessoa que necessita. Mas se você não tiver Cristo no seu coração, se você não acreditar que Cristo morreu para te salvar, para salvar aquele que necessita, não adianta. Você não será salvo pelas suas boas obras, mas por você crer em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo é crer no amor de Deus. E para essas pessoas que acharam que era tolice Jesus morrer, Jesus não permaneceu morto, não. Jesus ressuscitou e demonstrou o seu poder sobre a morte. E o melhor ainda, irmão, ele nos salvará da morte eterna. Ele nos dará a vida eterna, se confiarmos nele como nosso Salvador e nosso Senhor. Porque este é o caminho. Este é o cuidado de Deus que teve conosco. Deu seu Filho para morrer por nós. Ele deu seu Filho para morrer para todos nós e nós temos que preservar isso. Temos que justificar essa morte de Cristo. Esse amor que Deus teve por nós. Eu falo porque eu não daria nunca, jamais daria minha filha para morrer para salvar alguém. Por isso eu não entendo esse amor de Deus. Não tem como nós entendermos esse amor de Deus, esse amor que nos constrange, que nos deixa pasmo, admirado. Não tem como, irmão, comparar esse amor. A misericórdia dele é grandiosa demais. Grandiosa demais, mas demais mesmo. Por isso temos que dedicar a maioria do nosso tempo, 60% do nosso tempo em adoração a ele. Não é que você deva deixar de trabalhar, mas mesmo estando trabalhando ali, você tem que estar sempre em comunhão. Comunhão com Cristo. Você pode estar entoando um louvor em pensamento, pode estar orando em pensamento.
Às vezes eu faço isso. Sempre quando me é permitido, eu estou ali sempre em adoração, louvando a Deus. Não estou falando isso para me gabar, irmão. Porque eu sei como é sofrido a vida de um pecador. Eu sei como é doído. Sei como dói o pecado na nossa vida. Tudo passageiro, tudo momentâneo. Você é escravizado mesmo, não adianta. Tudo que você possui, o inimigo vem ali e traga. Às vezes você pensa que está construindo alguma coisa, quando você menos assusta, e vem ali, varre tudo, vira sua vida de cabeça para baixo. Ele te dá, mas ele te toma. O inimigo dá sim. Pensa você que o inimigo te dá as coisas, não, que ele te dá. Te oferece muitas coisas fáceis entrando na sua vida ali. As coisas mais absurdas que você vai pensar. Às vezes você pensa que está tirando vantagem de uma coisa ilícita. A gente sabe que a coisa é ilícita. E foi tirada ali de uma outra pessoa. Você vai ali e compra aquele objeto, achando que está tirando vantagem. Mas ali para frente você toma um prejuízo. Eu tive um amigo que ele comprou na época um som. O som era roubado, era de carro roubado. Ele contou para mim que era vantagem, meu som, que é isso, tu me mostrou o som, realmente era um excelente som na época. Aí ele foi num casamento, não achou vaga para estacionar o carro dele mais próximo da festa. Estacionou mais para baixo, numa rua meia erma. O prejuízo dele foi maior, porque eles levaram o som e levaram o carro dele. As rodas de liga dele, que valia na época uma fortuna, foi-se embora. O inimigo deu, o inimigo tirou. Por isso que eu falo, irmão, o pecado, ele acaba conosco. O pecado, ele destrói nós mesmos, ele acaba mesmo. Não adianta. Por isso que eu falo que a gente tem que se agarrar a esse amor de Deus. Adorar a Deus com amor e verdade. Porque só Ele tem esse amor e justiça para nós. O amor dele é santo. Um amor santo. Não existe outro. Esse pequeno tempo que nós tiramos para dedicar a Deus, nós devemos tirar mais e mais. Porque foi Ele quem deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E através desse feito grandioso, é que nós temos mais acesso, não limitado, né? Não limitado, ilimitado a Ele. Aquele povo, os judeus, eles tinham acesso limitado, eles só podiam chegar àquele determinado lugar ali, determinado por Deus. Mas agora não, depois que Jesus morreu e ressuscitou e nos resgatou, pagou o preço pelo nosso pecado, nós temos livre acesso a Deus. A gente não pode imaginar tudo que Deus tem para nós, tudo que é reservado para nós, que Deus reservou para nós, tanto nesta vida como na eternidade. Nós que somos cristãos, nós temos que nos apegar a isso. Apegar na eternidade de Deus para nós, que Deus tem preparado para nós. O amor de Deus constitui um plano perfeito, um plano maravilhoso. Foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a promessa de salvação revelada para nós. E somente aqueles que crêem verdadeiramente nessas palavras divinas é que serão salvos. Não tem outro caminho. A criação do céu e de uma nova terra são promessas de Deus reveladas para nós. É o amor de Deus para nós, nos dando uma nova morada, nos tirando dessa terra que está imunda, dominada pelo pecado, dominada pelo inimigo. E que ao pouco vem tragando o povo de Deus. O povo de Deus vem se tornando na modernice do mundo hoje, achando que tudo lhe é lícito. E esquece daquele preço que foi pagado ali na cruz.
esquece do que Jesus fez por nós, trazendo a modernidade para a casa de Deus, deixando os afazeres do dia a dia, e não adorando a Deus, não precisa pegar mais a esse Deus. Esse mundo tem nos estragado devagarzinho, pouco a pouco. Tem nos dado a menção de que tudo que fazemos não é pecado. Ah, isso é tolerante. Ah, mas na Bíblia não fala isso. Na Bíblia não me condena se eu não estiver ali trabalhando, ganhando meu dinheiro, deixando de adorar a Deus por um certo determinado período. Mas a Bíblia fala assim, irmão, é pecado sim, é idolatria você idolatrar o seu dinheiro, os seus afazeres, idolatrar o seu filho, idolatrar a tua casa e não adorar esse Deus. A idolatria é pecado sim, irmão. Não pense você que o seu pecado está escondido. Não pense você o que você está fazendo que Deus não está vendo, Ele está vendo sim. Hoje eu não vou cultuar a Deus, eu estou cansado, eu trabalhei demais. Desde quando o seu trabalho é mais importante do que Deus? Desde quando o seu trabalho, o seu carro, a sua casa é mais importante que a morte de Jesus Cristo ali na cruz para te salvar do pecado? Esse grandioso amor de Deus de dar o seu filho para morrer por você, você tem que justificar isso. Você não pode banalizar isso. Jamais você pode banalizar isso aí. Deus tem a criação do novo céu, da nova terra para você. O que te faz pensar que as coisas desse mundo é melhor do que esse mundo que Deus está criando para nós? Não deixe o inimigo brotar isso no seu coração. Não deixe o inimigo esfriar aquela chama ardente que existia dentro de você. Você deve ativar essa chama cada dia e cada vez mais. Quando você pensar que você está fraco, está derrotado, se apegue na morte e na ressurreição de Cristo, que você vai ver que você vai se fortalecer novamente. Se apegue nisso, se apegue no amor de Deus. E você vai ver que nem tudo parece o que você pensa que é. Você vai ver que o seu trabalho não tem poder sobre você. O seu patrão não tem poder sobre você. Nem a tua casa, nem o teu carro, nem a tua empresa. Nada neste mundo pode atrapalhar você de se achegar mais à presença de Deus. Não existe nada nesse mundo que possa te dominar, nada que pode paralisar isso de você, meu irmão. Você tem que ter força, você tem que ter fé para reagir. Deus tem o melhor para você. Essas coisas que são passageiras, essas coisas que não vão te acrescentar em nada mais na vida eterna. Você não vai levar nada disso. Do pó você foi criado, do pó você retornará. É isso aí, é. O inimigo tenta se levantar, mas ele levanta para cair. Porque o povo de Deus não se abaixa para o inimigo, não. Você que é remido e lavado, você não se deixa ser dominado pelo inimigo, não. Que o nosso Senhor Deus nos repreenda. Que ele não tem vez, não. Com o povo de Deus, ele não pode. Você que é remido e lavado no sangue do Cordeiro, o inimigo não tem vez com você. Irmão, essas palavras divinas e verdadeiras de Deus, da salvação eterna, só você que tem o Espírito Santo de Deus
é que compreende essas coisas. Só você que tem o Espírito Santo de Deus que compreende o grandioso amor de Deus por nós. As pessoas natural do mundo, elas não compreendem esse amor de Deus. Elas não compreendem essa salvação eterna que há para nós. Elas se apegam em ídolos, em santos pagãos, mas eles não compreendem realmente o que foi essa morte e ressurreição de Cristo. Esse amor que Deus teve por nós para dar o seu Filho para morrer na cruz, para nos resgatar. Esta é a palavra que Deus trouxe para vocês nessa noite. Espero que vocês tenham me entendido. E eu peço a Deus que te abençoe. Abençoe você que está em casa. A você que nos ouviu, tenha uma boa noite. E fique com Deus, em nome de Jesus.